Hoje a gente vai bater um papinho aqui, é a nossa opinião e eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês também sobre a diferença entre os investimentos em imóveis e investimentos em ações e fundos imobiliários. Nós temos aqui a nossa opinião particular do que é melhor e do que é mais vantajoso, cada um dentro do seu segmento. É a nossa opinião particular. Nós vamos abordar alguns temas aqui sobre liquidez, risco, retorno sobre investimento e perfil em que você se encontra, qual é a sua realidade. Acredito que seja interessante você diversificar seus investimentos, mas cada caso é um caso e é uma realidade diferente. Quando é uma pessoa que está começando do zero, uma pessoa que não tem umas condições financeiras favoráveis, o que a gente acredita, nossa opinião particular, é que mesmo que uma ação, fundos imobiliários, você pode começar aí com, se for ações, mais barato ainda, 8, 10 reais, fundos imobiliários também, tem fundos imobiliários baixinhos para você comprar, é um processo longo que geralmente os brasileiros não possuem essa disciplina para acumular patrimônio a partir de valores que sejam baixos ao longo do tempo. Tem que ter uma consistência realmente de se admirar, que poucos brasileiros têm. E o que nós vemos que acontece nesse caso, dessa realidade, e que inclusive aconteceu comigo e com o Márcio, foi nós pegarmos uma casa dentro do programa Minha Casa Minha Vida, em que o valor de entrada era praticamente inexistente, subsídio, pagar. Então assim, o imóvel ainda não é seu? Ainda não é seu, é do banco. Porém, você está usufruindo dele, certo? Te passa sim uma segurança maior e você fica mais comprometido a pagar aquele bem que você já está usando. O esforço é maior, você se dedica mais para poder fazer o pagamento das parcelas de um imóvel, né? No caso o meu e do Márcio, nós pegamos um imóvel em 2013, ele era na faixa mais ou menos do que de 70 mil? 70 mil, 78 mil reais. O subsídio era em torno de 10 mil reais e a entrada ficou 5 mil reais. Na época as parcelas eram na faixa de 400 reais mais ou menos. Era, no caso, praticamente o valor até mais barato na época de aluguel, né? Era praticamente o valor do aluguel, é similar ao que é hoje também. E foi uma forma da gente ter um patrimônio, certo? A gente conseguiria, às vezes, comprar naquela época um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos imobiliários, talvez conseguiria, mas seria tão insignificante para nós naquela época. E provavelmente a gente também não teria a disciplina de fazer isso todo mês, como é da parcela de um imóvel. Exatamente, parcela do imóvel você se compromete mais a fazer. E aí, voltando no nosso caso, que a gente já viu que várias pessoas também fizeram esse mesmo processo e deu certo. Para muita gente. Para muita gente que está querendo começar do zero, né? A gente cuidou do imóvel, lógico, fez algumas reformas, enfim. E vendeu o imóvel depois, né? Isso, a gente vendeu 8 anos depois por 3 vezes mais o valor que a gente tinha pago. Exatamente, conseguiu quitar o imóvel, comprar uma outra coisa que provavelmente se a gente estivesse investindo em fundos imobiliários e ações, nós não teríamos conseguido mudar a nossa vida dessa forma. Com certeza. Agora, nos casos de uma pessoa que já tem uma condição maior, né, Márcio? Se ela tiver uma condição maior e ela puder comprar um imóvel, ela vai conseguir uma rentabilidade muito maior. Nós temos exemplos de clientes nossos que compraram um terreno em 2021 por 100 mil reais e venderam em 2024 por 300 mil reais. Se a gente for fazer essa conta aí, a grosso modo, deu uma valorização mensal de praticamente 4% ao mês.
Então isso aí você não vai conseguir em nenhum outro tipo de investimento, nem ações, nem fundos imobiliários, nada. Nada vai substituir essa valorização que o imóvel tem. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais fácil fica dela achar boas oportunidades. Com um corretor bom também, um bom consultor de investimento, ela consegue ter retornos que jamais ela teria, às vezes, dentro da bolsa, dos mercados de valores, enfim. O que a gente sempre fala, né? Procura um corretor para ele te ajudar a você encontrar um imóvel que seja realmente um achado. Existem muitas oportunidades em todos os lugares do país. Você pegando um corretor que seja seu amigo, que seja responsável pelas informações que ele vai te passar, eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio e vai encontrar um imóvel que vai te gerar ao longo do tempo uma excelente valorização, mais do que qualquer outro investimento. E tem a questão da segurança. Nada é mais seguro do que investir em imóveis, mesmo que você diversifique, faça a arca, não sei para quem aí conhece o método do Thiago Nigro, nada é seguro quanto investir em imóveis. Um multimilionário, sim, com certeza ele tem que diversificar, ele tem que ter dinheiro em investimentos, ele tem que ter liquidez, até porque imóveis não é liquidez. Isso a pessoa tem que estar ciente, não pode ter o patrimônio dela todo em imóveis. Então, para um multimilionário, com certeza faz sentido ele diversificar e ele vai ter investimentos em ser imóveis. Porém, é essencial que tenha parte do patrimônio dele em imóveis. Isso é uma segurança até mental para a pessoa, né? Sim. A garantia que ele vai ter uma solidez ao longo da vida dele vai ser sempre em imóveis. Qualquer outro tipo de investimento existe essa volatilidade muito grande, existe mudança de governo, existe mudança de moeda, a gente viu um zilhão de casos no mundo inteiro. Porém, imóveis são sempre os mais seguros. Exatamente, essa foi a nossa opinião da classe Imóveis Brasil, Luana Zanella e Márcio Zanella. Deixe aí nos seus comentários se você concorda ou se você discorda, que a gente vai conversar muito ao longo do tempo ainda sobre esse assunto. Curte esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Classe A Imóveis Brasil. E continue nos acompanhando. Até mais!